Na Copa do Mundo de 1982 na Espanha, a FIFA aumentou o número de times de 16 para 24. Com isso, algumas seleções da África e da Ásia tiveram a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Esse foi o caso de Camarões, classificado para a Copa pela primeira vez em sua história. A seleção, conhecida como os Leões Indomáveis, foi uma grande revelação. O time saiu da competição sem ter perdido uma única partida. O melhor resultado foi um empate de 1-1 com a Itália. Os italianos abriram o placar aos 15 minutos do segundo tempo, quando Nicono deu uma cochilada. E Graziani aproveitou. Um minuto depois, Camarões empatou com um gol a queima-roupa de Mubida. Mubida foi só alegria ao comemorar com os companheiros de equipe. E com a bola, né? O jogo de abertura do Grupo 4 reuniu Inglaterra e França. Os ingleses jogaram sem seus dois principais atacantes, Brooklyn e Keegan, ambos contundidos. Mesmo assim, a Inglaterra começou bem, abrindo o placar com apenas 27 segundos de jogo. Brian Robson marcou o gol mais rápido da história da Copa do Mundo com um voleio acrobático. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Soler empatou para os franceses. A festa dos franceses durou pouco porque Robson botou os ingleses mais uma vez na frente e aos 38 minutos do segundo tempo, esse gol de Paul Mariner fechou o placar. 3-1. A Espanha, dona da casa, enfrentou a Irlanda do Norte precisando de apenas um empate para ficar em primeiro lugar no seu grupo. Os irlandeses contavam com a experiência do goleiro Pat Jenkins, de 37 anos, e com a juventude do atacante Norman Whiteside, de 17, o jogador mais jovem a participar de uma Copa do Mundo até então. Depois do primeiro tempo sem gols, a Irlanda do Norte abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo. Armstrong aproveitou a bobeira de Arconada. A Irlanda do Norte conseguiu manter o placar e surpreendeu, ficando em primeiro lugar no grupo 5. Apesar de ter perdido o jogo, a Espanha também se classificou para a segunda fase. O Brasil foi para a Copa pensando em recuperar o belo futebol que valeu a taça em 1970. A animada torcida esperava que o forte meio-campo brasileiro, formado por Sócrates, Toninho Cerezo e também Falcão e Zico, ajudasse o Brasil a conquistar o tetra. Depois de ter vencido a União Soviética por 2-1, o Brasil enfrentou a Escócia na cidade de Sevilha. David Neres surpreendeu os brasileiros ao marcar um belo gol aos 18 minutos do primeiro tempo. Zico silenciou a torcida escocesa 15 minutos depois, com esse lindo gol de falta. O gol de empate de Zico animou a torcida e o primeiro tempo terminou 1-1. No segundo tempo, o Brasil passou à frente. Gol de cabeça do zagueiro Oscar. Depois foi a vez de Éder, que marcou com categoria.
A Escócia tentou de tudo para diminuir a diferença, mas não conseguiu passar pela defesa brasileira. Faltando 3 minutos para o fim do jogo, Falcão chutou e a bola desviou na trave antes de entrar. 4-1 Brasil. Na segunda fase, 12 times foram divididos em 4 grupos. A Polônia terminou em primeiro no seu grupo, após empatar em 0-0 com a União Soviética e vencer a Bélgica por 3-0. Boniek fez o seu nome naquele jogo ao marcar os 3 gols. No grupo B, a Inglaterra precisava vencer a Espanha com uma vantagem de pelo menos 2 gols para seguir para as semifinais. Mais uma vez, os ingleses começaram a partida sem seus atacantes titulares, Brooklyn e Keegan. O capitão Brian Robson chegou perto de abrir o placar ao cabecear essa bola. Aos 18 minutos do segundo tempo, o técnico inglês substituiu Ricks e Woodcock por Keegan e Brooklyn. Keegan desperdiçou a melhor chance com uma bola cabeceada para fora. Passou perto. O jovem Diego Maradona, de 21 anos de idade, havia proporcionado belos lances durante o torneio. Porém, a Copa do Mundo acabou para Maradona e para a Argentina no jogo em que ele foi expulso e os argentinos perderam para os rivais brasileiros por 3-1. Marco Tardelli ajudou a Itália a obter uma vitória de 2-1 sobre a Argentina com esse gol. A última partida do Grupo C foi entre Brasil e Itália. A Itália precisava vencer para avançar para as semifinais. Aquela seria uma partida memorável para o atacante italiano Paolo Rossi. Ele fez o primeiro com apenas 5 minutos de jogo após receber o passe de Cabrini. 7 minutos depois, Sócrates empatou. Só que na metade do primeiro tempo, Rossi recuperou a vantagem para a Itália. 2-1. Zico ficou furioso com a falha na defesa brasileira. O Brasil voltou a empatar aos 23 minutos do segundo tempo com um belo tiro de canhota de Falcão. A persistência da Itália foi recompensada aos 29 minutos do segundo tempo, quando Rossi marcou o seu terceiro gol no jogo. A Itália conseguiu manter a vantagem e garantiu a vitória histórica por 3-2. Paolo Rossi foi o melhor jogador da partida. A torcida brasileira ficou decepcionada. Na semifinal, a Polônia encarou a Itália sem o artilheiro Boniek, que estava suspenso. Apesar da pressão inicial polonesa, a Itália venceu a partida por 2-0. Paolo Rossi apareceu de novo. Ele foi mais uma vez a diferença na partida e marcou 2 gols. O técnico italiano Enzo Berzotти vibrou com a vaga na final. A França enfrentou a Alemanha Ocidental em Sevilha com a esperança de disputar sua primeira final de Copa do Mundo. No que acabou se tornando uma partida memorável, Littbarski abriu o placar para a Alemanha aos 18 minutos do primeiro tempo. 9 minutos depois, Rocheteau foi derrubado na área por Ben Foster e o juiz marcou o pênalti para a França. Platini bateu e fez. Aos 15 minutos do segundo tempo, o francês Patrick Battiston sofreu uma falta violenta do goleiro alemão Harald Schumacher.
Para a surpresa de todos, Schumacher não foi punido pela falta e Battiston deixou o jogo com uma concussão. Aos 3 minutos da prorrogação, a França assumiu a liderança. Golaço de Tressor. A França ampliou sua vantagem 6 minutos depois, com Giresse. O atacante alemão Rummenigge saiu do banco para mudar a história do jogo. 5 minutos depois de entrar em campo, ele diminuiu para a Alemanha. Aí foi a vez de Fischer aparecer, marcando de meia bicicleta, empatando a prorrogação e levando o jogo para a decisão por pênaltis. Muita gente perguntou se a não punição a Schumacher não teria ajudado a Alemanha a vencer a partida. Isso porque o placar estava empatado quando Schumacher defendeu a cobrança de Didier Six. Rubens manteve a calma e marcou o gol que colocou a Alemanha na final. Itália e Alemanha Ocidental fizeram a final num clássico europeu. Os torcedores estavam em clima de festa antes do jogo. O técnico Enzo Berzot colocou o zagueiro Bergomi, de apenas 18 anos, para marcar Rummenigge. Berzot sabia que o atacante alemão não estava em sua melhor forma e tentou anulá-lo. Rummenigge perdeu uma chance no início do jogo a chutar para fora. Ele próprio disse mais tarde que aquela tinha sido uma boa chance. Com 24 minutos de jogo, a Itália teve um pênalti a seu favor. Conte foi agarrado na área por Briegel. Arnaldo César Coelho marcou. Cabrini perdeu o pênalti e a Itália também desperdiçou ótima chance de abrir o placar. Olha aí. O primeiro tempo terminou em 0-0, mas o jogo melhorou na segunda etapa. Aos 11 minutos, a Itália fez 1-0 com Rossi. Aí a festa do carrasco brasileiro Paulo Rossi. O goleiro Dino Zoff, de 40 anos, deu sorte nesse lance. Aos 24 minutos do segundo tempo, Marco Tardelli aumentou a vantagem da Itália com um belo chute cruzado. Schumacher só olhou, né? Altobelli fez 3-0 para a Itália e as comemorações começaram. O gol de Breitner no final do jogo serviu apenas de consolação para a Alemanha. Vitória italiana por 3-1. A Alemanha foi superada por um time mais forte. Paulo Rossi será sempre lembrado por seus gols nos momentos decisivos, gols que ajudaram a Itália a conquistar sua terceira Copa do Mundo.